Olá, boa tarde. Eu sou a professora Thalisse. Estou ministrando a disciplina Multimodalidades. Essa aqui é a unidade 2 e o tema da aula de hoje é modal rodoviário. O objetivo da aula é conhecer as vantagens e desvantagens desse modal e a sua relação com o turismo. Vou compartilhar minha tela com vocês. Pronto. Então, o que é o modal rodoviário? É aquele em que consiste o transporte através de ruas, estradas e rodovias, podendo ser pavimentadas ou não, onde se utiliza veículos terrestres, tais como automóvel, ônibus, bicicleta, moto, caminhão, para a locomoção de produtos e pessoas. O modal rodoviário no Brasil. Trago aqui alguns números para que possamos perceber a importância desse modal. Ele é responsável por 61% do transporte de mercadorias nacionais, 96% do transporte de pessoas e é o principal meio de transporte de cargas e passageiros. Concentra 70% dos empregos do setor de transporte. Então, esses números nos mostram o quanto esse modal é importante para a nossa economia e o quanto ele é amplo. Para compreendermos um pouco mais sobre o estado atual desse modal, vamos conhecer o desenvolvimento do mesmo na história. Nos anos 50, no governo de JK, ele construiu a capital, Brasília, e incentivou bastante a expansão das rodovias. Para a questão, para o uso, para potencializar a utilização das rodovias, muitas empresas automobilísticas se instalaram no país. E foi um momento que o consumo de automóvel, a comercialização de automóveis foi muito incentivada. Ter um automóvel virou sinônimo de status social. Esse novo momento que o país passava surgia como se o país agrário exportador estivesse se transformando num país urbano industrial. Então, as rodovias viraram símbolos de desenvolvimento e as ferrovias, que eram até então o principal meio de transporte de cargas no Brasil, viraram símbolos de retrocesso. Até hoje é o modal que mais recebeu investimento no Brasil, e o Brasil, na verdade, gerou uma dependência desse modal. Investiu tanto nele em detrimento dos outros, que se tornou dependente dele. Um exemplo disso foi a greve dos caminhoneiros, que aconteceu em 2018, onde nós podemos perceber os impactos dessa dependência. Durante o período da greve, tivemos inflação e desabastecimento. As vantagens desse modal são trajetos flexíveis, então podem ser alterados, podem ser ampliados, não preciso necessariamente de trilhos para se deslocar. Faz o serviço porta a porta. O que é esse serviço porta a porta? É muito importante para o comércio, é a entrega na porta do cliente. Um navio, um avião não chega na porta do cliente, mas o modal rodoviário chega. Ele para na porta, pega o turista, para na porta do hotel, pega o turista, leva para o passeio, ele faz as entregas, o que é muito importante para a economia das compras que foram feitas. Tem um baixo custo de implantação, então, se comparado a outros modais, para a construção de ruas e rodovias, o custo é relativamente baixo. E também o tempo para a entrega é relativamente baixo. Excelente para as viagens de curta distância, fazendo uma relação com o turismo. Desvantagens do modal rodoviário. A capacidade de cargas e pessoas é limitada. Então, um caminhão tem uma carroceria e pode transportar uma quantidade pequena de carga, por exemplo. Um trem tem vários vagões e pode levar muito mais do que um caminhão, pode levar 30 vezes mais, 60 vezes mais. E o mesmo raciocínio para pessoas, ele pode transportar a quantidade maior de pessoas do que um ônibus, por exemplo. Alto custo de manutenção. Apesar da implantação ser mais acessível financeiramente falando,
A manutenção requer um custo alto, requer um investimento constante, principalmente para o nosso clima, o clima do Brasil, tropical úmido. As estradas exigem uma manutenção frequente. Risco de segurança. Algumas transportadoras não entram em alguns locais, como no Rio de Janeiro, por exemplo. Durante o trajeto nas rodovias, a carga pode ser saqueada, os caminhões podem ser assaltados, os ônibus podem ser assaltados. Então, o risco, a questão da segurança, ela é inferior se comparada ao avião, ao navio, a um trem, que nesse quesito eles são mais seguros. A poluição também, por conta que ele transporta uma carga limitada, para transportar 80 vezes, o mesmo que um trem transporta, o ônibus precisaria, o caminhão precisaria fazer várias viagens, e isso demanda um consumo de combustível muito alto. Então, ele é um veículo muito poluidor. Limita-se a viagens de curtas distâncias. Para viagens de média e longa distância, fica um alto valor, o frete fica com um alto custo. Por quê? Porque não vale a pena, vamos pensar, que um caminhão saia do norte, corte o Brasil todinho e vai fazer uma entrega no sul. Vai entregar, vamos supor, que cabe na carroceria do caminhão, algumas mesas, alguns móveis, porque o tempo que ele gastou, o combustível, o dinheiro com seguro, com depreciação, não compensa. E para compensar, ele vai ter que cobrar um valor muito alto, ou seja, o custo do frete é muito alto. O modal rodoviário tem vários estilos de veículo, né? Nós precisamos também lembrar que tem a questão da bicicleta, da moto, além do carro, do ônibus e do avião, das charretes. Envolve vários setores do turismo, como o automóvel estimulou o comércio das viagens particulares, o setor de locação de veículos, os taxistas, o ônibus incentivou as viagens em grupo. Temos também os veículos de recreação e veículos novos que estão sendo utilizados nas novas rotas. A importância. Esse modal é importante porque, além de possibilitar o deslocamento para o destino, ele possibilita que o turista se mova dentro do destino, consiga explorar o destino, chegar aos pontos turísticos. O que os outros modais não permitem, porque eles não são tão práticos para o ambiente urbano. O automóvel favoreceu muito as viagens de grupos pequenos, as viagens particulares, fez com que o turismo fosse uma atividade mais acessível, que as viagens acontecessem com maior frequência, principalmente para curtas e médias distâncias. E também fomentou o turismo doméstico dentro do próprio país. Nessa modalidade, eu destaco a questão da liberdade de horário, de rota, do ponto de partida, do ponto de chegada. Favorece também que o turista tenha suas próprias experiências, descobertas e faça seu roteiro conforme o seu interesse e permaneça nele, né, conforme o seu interesse. Isso faz com que ele explore e tenha as próprias experiências. O mercado de locação de veículos também merece destaque, porque ele é um importante elo da cadeia produtiva do turismo, movimenta muito dinheiro, emprega muitas pessoas. A maioria das locadoras já tem um ponto de apoio, de revenda nos aeroportos e está cada vez mais expandindo esse comércio, tornando esse serviço mais acessível a partir de parcerias. Então, algumas companhias aéreas, você compra passagem, já tem desconto em determinada locadora. Alguns hotéis, você se hospeda naquele hotel, já tem desconto com determinada locadora. Nesse mercado, as locadoras maiores estão cada vez maiores e as menores cada vez menores. A situação atual é essa, que um grupo domina uma grande fatia e o resto do mercado é dividido por milhares e milhares de empresas menores. Alguns dados, por exemplo, os Estados Unidos, apenas 7 empresas dominam 90% do mercado.
E os outros 10%, milhares de locadoras pequenas dividem. No Brasil, 4 empresas dominam praticamente metade do mercado. E a outra metade, que nós temos as locadoras menores atuando. Temos os veículos recreacionais, que merece destaque a questão do motorhome, que é uma forma econômica de viajar, também para curtas distâncias, pode ser em estilo camping, muito utilizado por aposentados, por pessoas que costumam ter contato com a natureza, gostam de natureza, ou querem fuga dos centros urbanos. Ainda na questão dos veículos recreacionais, alguns atrativos precisam dos veículos para proporcionar experiência para o turista. Isso é o caso, por exemplo, dos Lençóis Maranhenses, que temos os passeios de Toyota. Precisamos da Toyota para chegar até o Parque Nacional dos Lençóis, porque o outro tipo de veículo é um pouco mais complicado o acesso. Os quadriciclos. Temos também o segmento de taxistas. Os taxistas, muitas vezes, é o primeiro contato do turista com o destino. É o cartão de boas-vindas da cidade. Então, é uma responsabilidade muito grande ele ter esse contato inicial, as informações que ele presta, o serviço que ele presta, já gera uma mensagem para o visitante. E muitas cidades têm se organizado através de cooperativas que são instaladas nos aeroportos, e isso favorece a segurança do taxista, porque os preços são tabelados, o que evita o superfaturamento das corridas. Nas viagens em grupos, o ônibus foi um veículo que favoreceu esse tipo de viagem. Então, viagens, se comparado ao carro, ele transporta uma maior quantidade de pessoas, com muita comodidade, temos ônibus bem confortáveis atualmente. Como tem um grupo maior, o custo é rateado, então fica um baixo custo para cada participante. Favorece a socialização, porque é uma viagem em grupo. Pode ser fretados para linhas específicas, para grupos específicos, ou temos o uso do ônibus de linha, que faz o trajeto regular entre a cidade, o que também favorece a questão do deslocamento do turista de um destino para o outro. Outros veículos rodoviários e o turismo. Temos a moto, bicicleta, charrete, como dissemos também, o motorhome. Esses veículos estão sendo muito procurados para novas rotas, a fim de explorar a cidade com um novo ponto de vista, né? Outros olhares, outras perspectivas, principalmente agora no pós-pandemia, a questão da moto, da bicicleta, o contato com a natureza, atividades ao ar livre, são segmentos que cresceram bastante. Então, em linhas gerais, podemos perceber que o modal rodoviário é extremamente importante para o turismo, sendo responsável por 55% das viagens, que a crise ferroviária impulsionou o modal rodoviário, gerando até uma dependência. O alto custo da passagem aérea também favorece viagens rodoviárias. É um modal flexível, por quê? Porque ele faz vários trajetos, podem ser grupos menores ou grupos maiores. E também é um modal que realiza porta a porta no destino, que favorece o deslocamento do turista dentro do destino. Então, assim eu encerro a minha apresentação. Espero vê-los no próximo módulo, na unidade 3. Uma boa tarde a todos.